Boa tarde, gente. Já vou chamar o Fabian para nossa live de hoje. E aí eu faço a apresentação junto com vocês. Cadê o Fabian? Fábio, se você estiver me vendo, pede para participar, por favor. Porque ainda eu não. Assim. Fabian. Fábio, eu convidei você assim. Olá. Oi, Silvana, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Tudo bem, sim. Gente, deixa eu apresentar o Fábio para vocês, para quem não conhece ainda. Fábia é o CEO da Laszlo, há 25 anos trabalhando com a Laszlo, editor-chefe da editora Laszlo também. E Fábia, ele é responsável pela inclusão de aromaterapia no SUS, que é um projeto maravilhoso e bem importante, né, para a gente associar aí os aromas e na saúde. E é o que a gente vai ver aqui hoje, o que que o intestino, o que que essa saúde intestinal, o que que tem a ver com o cérebro, o que que tem a ver com os aromas. E aí o Fábio está aqui hoje para responder e nos ajudar nessa questão que ele fala com tanta propriedade. Fábia, nós sabemos que o intestino ele fala com o nosso cérebro o tempo todo. E os aromas também não ficam atrás. E essa relação do intestino-cérebro, que para muitas pessoas é algo que fica muito distante. Como assim intestino fala com o cérebro? Como que meu intestino está mal e eu estou mal, eu estou ansiosa e eu estou apreensivo, né? E isso acontece porque a gente tem um eixo, né? Ali ligado entre o intestino e o cérebro. É como se fosse um fio invisível, fofoqueiro, que conta as coisas, porque tudo que acontece embaixo, o cérebro vai perceber e vai saber e vai sentir isso. E cabe a gente organizar essa conversa. E aí, tanto os alimentos como também os aromas, eles participam muito, muito dessa conversa. E isso que é importante, a gente entender, né? Entender como que a boa alimentação ela vai influenciar e como que os aromas, o olfato, ele pode influenciar. Nós vimos, né, Fábio, que tem estudos mostrando que, inclusive, tem a questão também do olfato com Alzheimer. E tem muitos estudos mostrando várias questões aí dessa sensação do sentir. E eu canso de falar com os meus pacientes e com várias pessoas que a aromaterapia ela é uma ciência. Não é só um cheirinho gostoso, né? Ela tem também a aplicação dela. Então, Fábio, o que você poderia nos falar sobre isso nessa live de hoje de intestino e emoções? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Silvana. É sempre excelente estar com você aí para esses bate-papos, né? A gente tem umas trocas muito ricas, né? E quem acaba nos acompanhando aí, acho que também aprende bastante. Então, a gente tem, né, em relação aos intestinos, né, como você falou, uma conexão direta ali com o sistema nervoso central e o sistema imunológico, né, porque o que é produzido e absorvido ali pelos intestinos, eu falo produzido porque a gente não tem só o que nós comemos, né, que é absorvido, mas tem o que as bactérias, a microbiota produz também, e que dali passa a ser absorvido. E aquilo que entra acaba caindo na corrente sanguínea, influenciando o sistema nervoso, vai chegar lá no nosso cérebro e vai influenciar o sistema imunológico, tanto os nervos quanto o sistema imunológico, né, os neurônios do sistema imunológico têm receptores para muitas dessas moléculas e a partir daquilo então que chega até eles, vai modular a imunidade, assim como modula como o nosso cérebro funciona.
E aí, chegando em relação a cheiro, né, a gente sabe já há algum tempo, né, já há mais de uma década, que nós temos receptores olfatórios ectópicos, que são receptores olfatórios que não estão só no nariz, eles estão espalhados em todas as células do corpo. Então, um exemplo interessante aí dentro dessa correlação é o fato de que a microbiota intestinal, ela tende a produzir um ácido graxo que se chama ácido butírico, né, que é o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, muito importante para a saúde imunológica, para diversas funções, né, do nosso corpo. Inclusive, é um ácido graxo que até coparticipa ali, evitando o desenvolvimento da desbiose intestinal. E esse ácido graxo, por incrível que pareça, ele se liga a receptores olfatórios pelo nosso corpo afora. Uma das pesquisas recentemente feitas identificou esses receptores nas glândulas suprarrenais, nos rins, e observaram que o ácido butírico ali na área renal tem uma função de controlar a pressão arterial. Então veja bem, né, uma substância produzida, secretada ali por bactérias, passa pelo intestino, chega ali nos rins e controla como a pressão arterial vai funcionar. E uma vez que uma pessoa faça uso de antibiótico por período prolongado, tenha, né, um tratamento com algo que possa causar uma disrupção na microbiota intestinal, esse indivíduo ele pode, a médio e longo prazo, desenvolver uma hipertensão, que às vezes está sendo tratada com medicação e o problema se iniciou lá no intestino dele, com uma pequena molécula que tem cheiro, né? Ela tem um odor, tem cheiro de manteiga, a manteiga tem um pouco dessa molécula, mas que acaba tendo uma comunicação lá nos rins para falar como que os rins devem funcionar, se excreta mais água, se não excreta, e isso acaba impactando na pressão alta. Mas isso vai muito mais além, né? Quando a gente fala em cérebro, a gente tem aquela velha frase antiga, né, que diziam, né, fulano está enfesado. Então, realmente ficar, por exemplo, muitos dias sem evacuar, muitas daquelas moléculas aromáticas que vão sair lá no famoso pum, né, aquele cheirinho ruim, aquilo entra para dentro e vai para o sangue. E aí você imagina que receptores essas moléculas se ligam, quais efeitos elas não desencadeiam no nosso cérebro, né, literalmente deixando a pessoa enfesada. Então altera o humor, altera a produção de neurotransmissores, vai interferindo em toda a qualidade de vida emocional e cognitiva da pessoa, além de afetar o sistema imunológico e desencadeando reações inflamatórias. Então, realmente, a saúde dos intestinos tem um papel assim de suma importância em qualquer terapêutica que a gente vai fazer para a saúde, porque eu também acho que é algo muito negligenciado pelos médicos, porque a gente raramente vê um médico, quando um paciente chega, se preocupando como é a saúde intestinal dele, né? E às vezes os tratamentos são só para cobrir sintomas e não ir na causa que muitas vezes está vindo, né, no sistema digestivo dele e principalmente da via intestinal. Exatamente. E essa microbiota que você citou e que a gente estamos estudando cada vez mais, né? A microbiota, elas são as bactérias, né? Os micro-organismos que habitam no nosso intestino, que são trilhões, na verdade. Tente novamente. E a gente consegue modular isso, né? A nossa microbiota, a gente consegue fazer com que nós tenhamos habitantes ali mais saudáveis, mais favoráveis. Então, eu faço uma analogia que é fácil as pessoas entenderem. Quando você faz um plantio, uma horta, você não tem que pôr terra boa, você não tem que pôr adubo bom, substrato, a gente não tem que regar. O intestino é como se fosse um jardim. Ele precisa de ser adubado, ele precisa de substrato, ele precisa de água e ele precisa de estar bem para essa população, que são essas bactérias que moram nele e que são boas para o nosso sistema imunológico, elas façam crescer, elas proliferam, né? O contrário de uma má alimentação, adubo, né? Um adubo ruim, talvez até vencido, talvez não é o ideal, né? Naquele momento de você colocar e crescer bactérias que são patógenas, bactérias ruins, protozoários, parasitas demais, fungos, e aí entre uma bagunça, né? Então eu falo muito que a modulação intestinal ela é importante nesse sentido de você conseguir trabalhar com esse substrato aí, com esse adubo que é tão importante que é a nossa alimentação. Então, nessa imersão, né, Fábio, do intestino saudável, foi uma imersão
que eu elaborei com muito carinho para as pessoas poderem sentir, além de teoria, que vai ter muitas coisas interessantes nessa imersão, que já é dia 11 de outubro, a gente vai poder experimentar receitas que são feitas por mim, com todo cuidado, com toda a ciência, e vocês vão sentir desde um café da manhã até um almoço, explicando, mostrando que é muito simples comer bem, saudável e colocar as fibras, né? Nós temos vários tipos de fibras hoje que favorecem muito esse jardim nosso. Então, seria os adubos, seria essa fibra que vai. Quanto mais florir, você quer um jardim florido, frutífero, então a gente precisa também dar essa base para colocar para o nosso cérebro entender que ali embaixo, lá no intestino, está tudo bem, né? Que nossos hormônios estão sendo muito bem conduzidos ali também pelas bactérias. E muito bem colocado que você disse, que é aquela frase, o enfesado, quando a pessoa fica com o intestino mais em constipação, até mesmo um refluxo atrapalha a sua digestão. Então, uma pessoa constipada, não vou ao banheiro há 3 dias, Silvana, é normal? Não, não é normal. Você comeu, a gente tem que eliminar. São resíduos, né? As fezes, elas são resíduos da alimentação. Então, todo dia nós temos resíduos, a gente tem que eliminar. E aí, a motilidade do intestino, ele tem que funcionar também. E aí, entra outras características. E aí, a gente pode perceber que eu mesma sinto isso quando eu coloco. Às vezes a gente está cansado, né, com fadiga e tal. E quando você coloca um óleo essencial no ambiente, você consegue. E eu não sei se as pessoas conseguem perceber isso muito bem, mas quando eu coloco, por exemplo, um alecrim para sentir quando eu estou estudando, eu foco muito mais rápido. É muito importante isso. Uma lavanda para te acalmar. Então, os óleos essenciais, quando nós inalamos, né, Fábio? Ele tem essa função de mandar essa mensagem também. Quais óleos aí, Fábio, que você acha, pela sua experiência, que é um óleo essencial? Fala assim, nossa, isso aqui é muito legal, de você passar para as pessoas, delas começarem a fazer o uso mesmo, né, pela inalação. Bom, eu acho que hoje o maior mal que a humanidade está vivendo é a ansiedade, né? A ansiedade, e assim, a gente não tem nem muito como fugir, porque todos os dias nós somos surpreendidos com alguma adversidade e um mundo que nos cobra, né, muito mais do que a gente dá conta de cumprir no dia a dia. Então, essa ansiedade, ela fez com que a gente percebesse, né, ao longo da história da aromaterapia, que o óleo mais vendido no mundo inteiro fosse a lavanda, por conta justamente da busca das pessoas na aromaterapia por um recurso que ajude elas a ficarem mais calmas, mais tranquilas, né, conseguirem dormir melhor. Então a lavanda é o óleo essencial mais consumido e que normalmente as pessoas usam na faixa aí de umas 5 a 10 gotinhas em difusores de ambiente durante o dia, às vezes, né, desde da manhã ou de tarde, para conseguir ao longo do dia ficarem menos ansiosas, e também é utilizado à noite em difusor do lado da cama. É um óleo que vai ajudar a diminuir a agitação, né, porque ele atua em vias de neurotransmissores que promovem relaxamento. Um desses neurotransmissores é o GABA. Atua também na serotonina, também promovendo um processo de relaxamento. Tem um efeito aí de diminuir o impacto que o estresse tem sobre nós. Então ela é considerada também uma planta adaptogênica, ajuda a gente a modular vários genes. Tem um estudo mostrando mais de 800 genes que o óleo de lavanda interfere a nível do nosso código genético, a nível de expressão desses genes, a nível de efeito epigenético. Então a gente consegue ter um impacto do estresse diminuído quando a gente usa lavanda todos os dias, a médio e longo prazo. E eu acredito que seja uma das opções mais interessantes para as pessoas, né, utilizarem. Além dele, a gente pode pensar, para quem não gosta da lavanda ou quer alternar com outras coisas, laranja é um óleo também ansiolítico muito bom, manjerona, a gente tem coníferas, né, para quem gosta de cheiro de floresta, o abeto ou o espruce também são alternativas muito boas que também promovem relaxamento. A gente tem também aí alguns óleos que já não são tão clássicos para indicar para ansiedade, mas que também funcionam bem, como é o caso do patchouli, do vetiver.
que já são óleos mais fortes, né? Mais secos, com cheiro de raiz. E Lang-Lang também é um óleo ansiolítico. Então a gente tem muitas possibilidades, né? Que dá para a pessoa utilizar. A bergamota, que é um cítrico, né? Ao mesmo tempo com um pouco de linalol, que vai lembrar uma mistura de limão com lavanda. Então a gente pode até misturar alguns desses ou ir alternando para poder alcançar resultados muito bons aí durante o tratamento. E a lavanda, vamos pegar a lavanda que todo mundo conhece, é bem conhecido mesmo. Qual a dose no difusor que você tem alguma receitinha assim, coloca 2 gotas, 5 gotas, que as pessoas têm muita dificuldade às vezes da dose, né? Então não precisa ser exagerado, mas também não pode ser muito pouquinho, né? Porque se você tá com o difusor, que é o evaporador também, que sai mais, né, aquele vapor com óleo essencial, e aqueles de tomadinha. O que que você sugere? Então, tudo depende também do tamanho do ambiente e se é um ambiente aberto ou fechado. Primeiramente, se for um ambiente aberto, o óleo que estiver saindo ali no ar, ele vai acabar indo pela janela ou porta fora, então a gente não vai ter um efeito dele perdurando por tanto tempo. Você precisa de pôr um pouco mais para que tenha continuidade de contato. E segundo, que se forem em ambientes muito grandes, você vai precisar de mais óleo, em ambientes menores, menos. Então, em geral, dentro de casa, para um quarto, para um escritório, um ambiente às vezes de atendimento, uma sala de atendimento, a gente costuma utilizar em torno de 5 a 10 gotas ou entre 6 a 12 gotas. E a gente também faz essa escolha do óleo de acordo com o tipo de aroma que ele vai ter. Então, por exemplo, um óleo de copaíba quase não tem aroma. Se eu colocar 12 gotas, ainda assim eu vou sentir um pouquinho, mas vai estar fraco no ambiente. Ela é muito delicada, a copaíba. Se eu já colocar 12 gotas de ylang-ylang numa sala pequena, vai ficar insuportável, vai ficar um cheiro tão forte que quem tiver ali dentro vai querer sair, vai começar, pode ter dor de cabeça. Então, a quantidade de dosagem, ela também é de acordo com a intensidade aromática que a planta tem e o poder dela de nos influenciar. Aí, a minha recomendação é, comece com 5 gotas. Se você achar que não está legal, que está fraco, quase não está sentindo, vai aumentando devagarzinho, para você não colocar uma quantidade muito grande, depois fica, né, aquele cheiro te incomodando dentro do lugar. Na alimentação, Fábio, a gente vê que na alimentação, para a gente ter, né, o resultado com as bactérias, microbiota saudável, uma alimentação mais alcalina, antioxidante, é um cuidado, né? A gente faz isso em vários. É direto, gente. Não tem assim, hoje é dia do lixo. Poxa, se você faz isso, você vai ter um prejuízozinho aí que você tem que trabalhar depois, que a gente vai ver isso também na imersão com mais detalhes. Mas os óleos essenciais, eles também é como alimentação durante todo o curso, ou você acha que ele pode também, você usa 10 dias e para, ou é com o sentir da pessoa? Tem alguma estimativa assim para a gente ter para ter esse resultado com a pessoa do óleo, realmente fazer o trabalho dele, fazer a questão da pessoa sentir isso? Tem algum tempo ou pode variar de pessoa para pessoa? Tá, a gente tem dois pontos aí, né? Primeiramente, a gente tem uma ideia, muitas vezes, de que microbiota intestinal é afetada somente pelo que a gente come. Mas a gente está tendo pesquisas mostrando nos últimos anos que, por exemplo, a atividade física muda a microbiota. Você começar a ir na academia e fazer atividade física, depois de um tempo a sua microbiota muda sem você ter mudado a dieta. Você mudar a sua postura mental, seus próprios pensamentos por esforço próprio, por incrível que pareça, muda a microbiota. É não só a microbiota muda o seu pensamento, como você é capaz de mudar ela também. E a inalação dos óleos essenciais, assim como outros fatores, né, do meio ambiente, tomar mais sol, né, enfim, todas essas questões às quais a gente se predispõe a ter melhor qualidade de vida, elas vão influenciar a microbiota progressivamente. Mas é óbvio, não tirando o papel da alimentação e do cuidado, né, da função intestinal, porque isso aí encabeça tudo. Se não estiver cuidando disso, a gente vai ter uma influência sempre pelas metades. É, Mas isso é só para saberem que a inalação de óleos que ajudam a reduzir a ansiedade, que vão acalmar, diminuir o estresse,
pode indiretamente afetar lá embaixo. Eu acho que é muito aquela coisa assim, né? O que a gente liga na terra, liga no céu, o que liga no céu, liga na terra. Intestino e cérebro é bem nesse caminho que as coisas funcionam. Agora, tem estudos, né, feitos com animais, a gente ainda não tem um estudo de prospecção grande com seres humanos, mas todos eles feitos com animais foram incríveis em relação a como que o uso oral de alguns óleos essenciais modulam e regulam o tipo de micróbio, né, de bactéria que vai se desenvolver e proliferar a nível intestinal. Então, tem estudos muito interessantes feitos com lavanda, óleo de laranja e também tem uns trabalhos muito legais com óleo de patchouli. E seria uma equivalência, se a gente fosse falar para um ser humano adulto, de algo em torno de uma gotinha, mais ou menos, tomado entre uma, duas vezes ao dia. E isso poderia ser feito numa cápsula, com algum óleo vegetal carreador, e poderia ser tomado, por exemplo, na parte da manhã ou então à noite. A gente só evitaria de associar, caso a pessoa faça uso de algum probiótico, ou algum alimento probiótico, de não ser exatamente junto, porque esses óleos, eles melhoram muito o desenvolvimento de bactérias boas, diminuindo as gram-negativas, né, prejudiciais, mas quando você toma junto com o probiótico, você pode ter uma quantidade muito grande do óleo essencial junto, e isso acabar podendo ter um impacto negativo imediato na colônia. Quando você toma espaçadamente, a colônia boa do intestino, ela tende a aumentar. Então, esses três seriam exemplos, né, de óleos interessantes para uso nesse sentido. E tem também trabalho feito na França, não foi publicado isso em revistas acadêmicas, mas foi feito por farmacêuticos. O Pierre Francomme, que é um aromaterapeuta farmacêutico muito famoso, desenvolveu um trabalho com cardamomo. Eles observaram em pessoas, esse estudo foi feito com seres humanos, as pessoas tomavam vários óleos essenciais, eles notaram que mesmo óleos como tomilho, tea tree, ravensara, não afetavam a microbiota intestinal de maneira prejudicial, muito pelo contrário, melhorava a microbiota quando eram em dosagens baixas, abaixo de até 3 gotas, por exemplo, numa dosagem. Quando eles aumentavam a dosagem para uma quantidade muito grande de óleo, muitos óleos antibióticos começavam a afetar também as bactérias boas. Então a gente tem também que ter esse cuidado quando a gente fala em uso oral da aromaterapia, porque mesmo, por exemplo, um tea tree, que é um óleo que raramente a gente toma, mas quando toma para se tratar de alguma infecção, ele pode abalar também as bactérias intestinais se as dosagens forem muito altas. Porém, um óleo chamou muita atenção, que foi o cardamomo. O cardamomo, tanto em doses bem altas quanto em doses baixas, ele melhorou muito as colônias todas intestinais, aumentando as bactérias boas e diminuindo as colônias prejudiciais. E a partir desse estudo foi demonstrado, né, a importância do cardamomo na nossa alimentação para ajudar principalmente pacientes no pós-cirúrgico, pós-uso de antibióticos, de medicações e uma série de coisas. E é muito interessante a gente ver, né, que, por exemplo, os indianos eles usam muito cardamomo com as bebidas fermentadas, né, como lassi, e já é uma coisa meio tradicional lá da Ásia. Sim, e cardamomo, para quem estava em Belo Horizonte na imersão com Fábio de aromaterapia, foi o que eu usei no overnight, foi óleo de cardamomo. Então ficou bem suave, ficou bem gostoso. Claro que aplicar os óleos via na alimentação, quanto também via oral, tem que ser uma pessoa especializada, um profissional, né? Então eu fiz essa junção com a gastronomia aromática aí, que a gente já está, né, avançando nisso. E a gente usou o óleo de cardamomo e ficou bem gostoso, ficou bem suave. Eu acho que as pessoas gostaram bastante. E também você disse sobre probióticos. Algumas pessoas me perguntam assim, Silvana, qual probiótico que eu tenho que usar? E aí eu tenho que parar um pouquinho e explicar para as pessoas, porque o probiótico já é a bactéria em si, né? Qual bactéria que você quer colocar ali dentro? Por quê? Como? Para quê? Não, a gente não deve ficar tomando, né, qualquer probiótico por qualquer motivo. Tem que ter conhecimento, né? Como eu disse no início, o substrato, o adubo, é muito mais importante você alimentar as suas próprias bactérias, entender essas bactérias, quais são que existem dentro do seu intestino, que nós temos exames que identificam isso. Para alguns casos mais específicos, é bom fazer um exame para avaliar.
E, em geral, a gente coloca essas fibras como substratos, né? Que são o que a gente chama de fibras inteligentes. E probiótico é bactéria, bactérias vivas, bactérias liofilizadas. Então, muitas pessoas acham que comprar um probiótico e ficar tomando né, a longo prazo vai mudar tudo. Pode ser que você está alimentando com essas bactérias outras bactérias que não são interessantes no seu jardim, no seu adubo ali. Pode dar uma proliferação de bactérias, assim, uma quantidade que você não gostaria e não é saudável para você também. Então, os probióticos, os pré-bióticos, os simbióticos, os bióticos, né? Eles vão ser muito falados na imersão nesse sábado, que eu quero deixar isso muito bem claro e eu vou mostrar também. Como você falou do ácido butírico, né? A gente tem o amido resistente e a gente não consegue comprar o amido resistente, a gente tem que fazer. E é muito simples fazer, e é muito barato fazer, né? Então, assim, um arroz branco cozido e resfriado, você vai ter amido resistente. Uma batata cozida resfriada, você cozinha, põe na geladeira e depois você tem que consumi-la de preferência fria em salada. Você está também consumindo aí o amido resistente. Então, essas fibras, quanto mais você tem esse conhecimento de entender como trabalhar, como fazer, como adubar seu próprio jardim, eu falo que ser adulto é difícil, porque você tem que cuidar de tudo, da sua saúde, do seu adubo, dos seus pensamentos, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre alerta aos sinais que o nosso corpo dá. Então, quando vocês pensam em probióticos, eu vou tomar o probiótico X porque eu estou assim assado, tem que ter cuidado. Não é interessante ficar colocando muitos probióticos que você não conhece e se é aquele mesmo que você vai colocar. Para modular o seu terreno, né, para fazer essa modulação intestinal, a gente precisa conhecer o paciente. Primeiro a gente arruma a alimentação, depois a gente vê as emoções, porque tem também a nutrição, ela tem a parte psicológica dela também. Claro que não é usar a psicologia em si, em terapias, mas estou falando das emoções. Por quê? O intestino e o cérebro é emoção o tempo todo. Eles conversam, gente, o tempo todo. Como eu disse, tem um fio fofoqueiro aqui que vai falar tudo com o seu cérebro, para o seu intestino e vice-versa. Então, quanto mais você ficar melhor com a sua alimentação, ter uma alimentação anti-inflamatória, usar os óleos essenciais para te dar uma acalmada. Quem hoje não está estressado, né? A gente tem que aprender a administrar o estresse, não acabar com o estresse, que eu acho que no momento atual é mais complicado. Eu não tenho nenhum estresse. Não, pode ter estresse, mas você tem que administrar. Você tem que perceber se você estiver muito estressado e a sua alimentação tiver com muito ultras processados ali, você vai ter que dar uma pausa, verificar, porque senão você vai caçar doença. Então, uma coisa leva a outra. E é isso que eu gosto de colocar sempre para os pacientes. Não é só óleo essencial, não é só alimentação, não é só atividade física, é tudo junto, né, Fábio? A gente precisa fazer a atividade física, precisa ter uma boa alimentação. E a alimentação, ela precisa ser o seu carro-chefe, porque ela é sua ferramenta de saúde. A sua saúde está nas suas boas escolhas. Não vou nem falar escolha, porque às vezes a pessoa escolhe errado e aí, mas eu escolhi isso. Não, a boa escolha. Porque a boa escolha faz com que você tenha as ferramentas certas para trabalhar a favor de você. Então, mas Silvana, os pacientes falam, mas Silvana, eu não posso nunca comer isso ou aquilo. Assim, gente, eventualmente a gente pode sim, mas é todo dia? Todo dia você vai comer ultraprocessado? Todo dia você vai trabalhar com alimentação ruim para você? O que você coloca aqui vai interferir aqui. Então, antes de você pensar, poxa, será que vale a pena comer isso? Não vale a pena. Depois eu vou ter um trabalho muito grande para limpar tudo aquilo. Porque, infelizmente, tem alimentos que muitas pessoas consomem que não são alimentos, são alimentos que você coloca na boca algo, um produto alimentício que você precisa usar seu fígado, usar suas células para detoxificar, para eliminar, para jogar fora. E aí você atua muito isso você vai ter o sistema imunológico trabalhando para você digerir alguma coisa que não era para ser nem consumido. Então a gente precisa pensar, refletir
e avaliar. E a alimentação saudável, ela é muito gostosa, né, Fábia? Aqueles lanchinhos que a gente teve na imersão, quando eu atendo o paciente, eu peço para ele consumir, mostro de uma forma prática, eles pensam, nossa, nem é difícil. Porque é isso. O seu carro-chefe, a sua ferramenta de saúde, você tem que entender como que você vai fazer isso. E não ficar perdido, né? Porque hoje em dia tem muita coisa na mídia que as pessoas são produtos para venda e as pessoas ficam loucas. Ah, eu tenho que comprar isso, isso, isso e aquilo. Você tem que comprar o básico que está no sacolão, no hortifruti, né? Para você fazer uma base. Por exemplo, a própria beterraba, fazer uma vitamina de beterraba com banana, com óleo de coco, né? Consumir as fibras que são muito importantes, como a inulina, que tem na chicória, tem no alho também, tem na cebola, tem no dente de leão, que é uma punk, que é maravilhosa, que infelizmente poucas pessoas consomem, mas que é um dos sucos verdes mais gostosos que eu acho. Tem o próprio psyllium, a chia, linhaça, fibra solúvel, fibra insolúveis, tudo isso vocês vão ver ao vivo comigo, experimentar na imersão do intestino saudável no dia 11. E o Fábio estará com a gente também, né, Fábio? Eu vou estar lá, vou participar aí desse evento aí incrível. É isso aí que E você falou da alimentação, né? Acho que quando a gente fala, né, em mudança alimentar, as pessoas têm que ter muito essa consciência de que dá para você comer bem e comer gostoso. Não precisa de você querer fazer uma mudança alimentar e ficar lá se torturando. Era igual a questão do vegetariano lá atrás, né? Não estou nem falando da questão de vegetarianismo, né? É uma opção de cada um. Mas quando eu virei vegetariano, eu estava com meus 12 para 13 anos de idade. Eu fazia até as coisas gostosas, mas eu lembro que naquela época estava surgindo aquelas sojas texturizadas e umas coisas no mercado que estavam colocando que eram coisas que ninguém sabia como preparar e era terrível, né? Quando alguém fazia alguma coisa vegetariana daquela época, todo mundo achava horrível, não achava que o negócio era, a pessoa se torturava. Então, acho que muitas pessoas até que tentavam mudar a alimentação naquela época desistiam. Hoje a gente tem umas receitas, né, incríveis com diversos ingredientes que a princípio a gente pensaria que ficaria ruim, mas fica tão gostoso que a gente fica surpreso, né, de como é possível hoje a gente ter uma alimentação saudável, com ou sem carne, aí vai da opção de cada um, mas fazendo coisas que você consegue ficar bem, né, a nível da sua saúde, sem precisar de ficar comendo coisas que você falou, usou o termo alimento, mas na verdade nem são, né? Porque naturalmente a gente não iria nem colocar aquilo para dentro. Aquilo ali vem de um processo industrial ali que montam com coisas que não existe, né? Na mãe natureza ali a gente não consumiria nunca aquilo. Mas entra como aditivo na comida e a gente acaba pondo para dentro. E depois tem que pagar o prejuízo, né? No decorrer dos anos. exatamente, pensa, gente, você tem um jardim maravilhoso, você vai colocar refrigerante na terra? Você vai colocar conservante, produto com químico, biscoitinho, salgadinho na terra? A terra, você não vai fazer isso, né? Então, se você pensar direitinho, será que aquilo ali vai fazer diferença para mim? Porque hoje, infelizmente, a gente se depara muito com várias doenças graves que poderiam ser prevenidas, né? Poderia ser, você poderia ter ou descobrir rápido e ter uma cura mais rápido. E a gente não vê isso, né? A gente vê aí, cada dia que passa, as pessoas estão ficando muito doentes e sem saber como, por quê? Porque até o que você respira, né, as toxinas do ar vai interferir. Por isso que o olfato, ele faz parte dessa comunicação intestino-cérebro, e quanto mais você sente o cheiro no seu dia a dia bons, você vai interferir isso. Quando você vai também num lugar muito, muito contaminado, cheio de fumaça horrível, você vai inalar, você tem que fazer um trabalho depois também de Sim. limpar esse sistema, o seu pulmão. Tem um óleo da Lázaro que eu gosto muito, que é aquele Fitoncidas. fitocidas. Gente, é muito gostoso. Eu coloco aquele óleo viagem, assim, eu sinto o aroma dele, eu coloco no difusor com um vaporzinho, é muito legal. E é o cheiro da floresta, né, Fábia? Aquilo me relaxa muito, é muito gostoso. E muitas pessoas hoje falam de insônia. Ah, mas o que tem a ver a minha insônia com o meu intestino? Tudo.
Tem tudo a ver. Qual é a comunicação que você está pedindo para o seu cérebro aí te colocar alerta para você dormir? Você não pode ficar alerta para dormir, ansiosa, aquela mente barulhenta. Então, para você sentir, para ajudar, eu uso muito isso, os óleos essenciais, uma música mais calma. Eu gosto muito de ouvir as músicas binaural. Eu gosto muito de também fazer a técnica de respiração para você acalmar. E acalma mesmo. É incrível. Eu já percebi, já senti na prática isso, uma ansiedade vindo, assim, quase um pânico, e eu consegui acalmar numa situação específica aí que eu tive, e eu consegui acalmar sentindo o óleo que eu estava no momento era o hortelã, e eu senti o hortelã e eu consegui me acalmar. É incrível como que você dá esse corte. Não, calma, não precisa ficar ansiosa, relaxa, senta, respira, sente um aroma gostoso que você gosta, que você vai conseguir. É incrível isso. E a insônia tem tudo a ver também com o seu intestino, que tem a ver com o cérebro. Por quê? O seu intestino ele tem que produzir a serotonina, que é 90%, 95% é produzida nos intestinos através da sua microbiota, e você comunica isso através dessa serotonina. Foi até engraçado ouvir uma médica falar, gente, não é que a serotonina vai sair de lá e vai subir, são sinais. É a comunicação, né? É a comunicação do seu intestino para o seu cérebro. Então, a serotonina vai ser sinalizada para você produzir melatonina. Só que você não vai conseguir, você não está produzindo nem a sua serotonina no seu intestino, que está todo bagunçado. Como que você vai produzir a melatonina? Como que você vai ter GABA? Como que você vai ter neurotransmissores que vão dar aquela pausa para você descansar, dormir e fazer a sua limpeza, né, noturna aí. Então, tudo vai depender. Então, vai depender das suas emoções? Sim. Vai depender do que você sente, do que você consome, da sua microbiota, como ela está. Então, quando um paciente tem insônia, a gente vai para o intestino. Quando o paciente é muito ansioso, a gente tem que ir olhar para o intestino dele. Quando o paciente tem refluxo, urticária, dermatite, por quê? O intestino, ele é um órgão também que ele tem que trabalhar e ele tem que jogar para fora o que não precisa, o que não está nele. E muitas vezes a pessoa tem muita acne, muita dermatite através por quê? Intestino bagunçado, através dessa microbiota que está toda desregulada. E é isso que a gente vai conversar em um sábado inteiro, uma manhã inteira. Então vocês vão tomar café comigo, vocês vão ter um coffee break maravilhoso e ainda assim vai ter o almoço no final para vocês entenderem, sentirem e perceberem como é gostoso e como é legal assim ter esses tipos de alimentos à mão. E é feito por mim, todas as receitas são feitas por mim com muito carinho. Ontem mesmo, ontem não, ontem de ontem, segunda-feira, eu testei uma receita aqui que vocês... Gente, ficou maravilhosa, mas eu não posso contar ainda porque eu tô terminando de fazer a ficha técnica dela, mas eu garanto que vocês vão gostar muito, muito mesmo. Então, essa imersão, ela tem vagas limitadas. São pouquíssimas vagas. Por quê? É uma imersão teórica e prática ao mesmo tempo. É ciência, é prática, é degustação. Então, lá eu vou explorar mais esses itens com vocês, de colocar quais tipos de fibras, qual o momento. Silvana, eu tenho constipação, qual fibra que eu vou usar? Ah, estou com diarreia, o que eu faço? São perguntas que eu escuto muito do consultório e às vezes o paciente está em emergência e liga perguntando. E aí a gente precisa já entender isso. Ah, quando eu viajo, meu intestino trava. Não, a gente vai fazer. Tem algo para você fazer para você não travar. Tem algo que você pode fazer para não ter essa diarreia constante. Então é tudo isso que nós vamos aprender. E vai ficar bem interessante porque vocês vão participar comigo, vocês vão ter uma manhã inteira com uma nutricionista funcional, que eu tenho prática de 17 anos de atendimento. Então, muitas perguntas que vocês gostariam de fazer, vocês podem fazer sem ter vergonha nenhuma, porque eu vou estar lá para responder. E vocês vão experimentarem na prática também, né? Como que é ter um intestino saudável? O que você acha que é um intestino saudável? É só fazer cocô todo dia? Não, não é só isso. É trabalhar tudo, é trabalhar suas emoções, é trabalhar o cérebro, é trabalhar, né, o que você está sentindo, os seus aromas. Por que você não pode ter
vários aromas aí na sua casa. Eu tenho minha farmacinha aqui de aromaterapia. E desde 2011, né, Fábio, que a gente já trabalha com isso. Eu já trabalho com aromaterapia também no consultório com as pessoas e na alimentação que a gente está fazendo e também a gastronomia aromática, mas esse é um outro curso, vai ser em outro momento com Fábia, eu e Fábia, em breve, mas não exatamente nesse dia da imersão do intestino saudável. Fábio, você gostaria de colocar alguma coisa para a gente também não se estender tanto? Você gostaria de colocar alguma coisa assim que a pessoa pode ficar com ela para ela usar? Olha, além da lavanda, gente, um óleo só. Se você parar além da lavanda, vamos colocar a lavanda como algo que é prático e fácil das pessoas acharem, né? Qual óleo que você citaria assim, gente? Vai por esse caminho que vocês vão gostar. Qual óleo que você colocaria? Eu sei que é difícil para você, mas assim, fala um aí para a gente ter essa. Já poder aplicar no dia a dia. Olha, depois da lavanda, mundialmente são três óleos os mais vendidos, né? Pelo menos na Lázaro a gente identifica isso, mas também já tem estudos, né, mundiais aí de comércio de óleos na aromaterapia que mostram a mesma coisa. É a lavanda, né, que eu já comentei, depois é o hortelã-pimenta e depois o tea tree. Né? O hortelã-pimenta a gente vai ter ele como um óleo versátil para uma série de coisas, né? Primeiramente, todos os problemas respiratórios, ele vai ser excelente. Ele vai ajudar a melhorar, né, a liberação do catarro, o fluxo do ar, né, para que a pessoa possa tratar de várias condições, desde a rinite, sinusite, bronquite e etc. O hortelã também é muito bom para dores. A gente usa às vezes umas gotinhas, né? Você pega assim, pegar aqui um pouquinho só para vocês verem. A gente às vezes põe algumas gotinhas na ponta dos dedos, coisa de duas, três gotinhas, e aí você esfrega, né? E aí, quando a gente tem dor de cabeça, você vai passar aqui nessa região das têmporas. Toma cuidado para não passar nos olhos, que senão você vai ficar lacrimejando, e aqui atrás. A gente pode passar puro mesmo, Eu adoro. né? Faz uma massagem aqui nessas regiões, né? Vai até para dentro aqui do cabelo. E depois você fica ali cerca de uns 5 minutinhos, de olho fechado, se puder até deita. Impressionante como a dor de cabeça dá uma melhorada muito significante. Se for uma dor de cabeça causada por tensão nervosa, às vezes ela desaparece por completo. A gente coloca também o hortelã em óleos de massagem para massagear regiões doloridas, também ele pode ajudar a dores desse tipo. É um óleo digestivo, né? Tem muito estudo mostrando o potencial dele para enjoos, né? Para diminuir enjoos, inclusive até durante a gestação. Tem vários trabalhos com grávidas. É só inalado, né? Você pinga igual eu fiz aqui, uma gotinha na palma da mão, chega perto do nariz, inala que ele vai ajudando a cortar o mal-estar, né? Inclusive dentro de ônibus, quando você está viajando, no carro, também ajuda a cortar aquele enjoo de viagem. Tem pesquisas com seres humanos, inclusive já foi lançado medicamento no mercado com hortelã-pimenta para tratamento de síndrome do intestino irritável. É um óleo que melhora muito a questão também da função intestinal, da dispepsia, né, dos problemas gastrointestinais, má digestão, é, mau fluxo biliar, questões relacionadas a gases. Então, nesses casos, ele é tomado, é coisa de uma, duas gotinhas, também de preferência numa cápsula, ou então numa colherzinha de sopa com mel. É um óleo meio forte para você pingar direto na boca. A gente não pinga porque uma gota de hortelã na boca é pior do que um house preto daqueles das antigas, né? Que era bem fortão, mas ele ajuda bastante nesses contextos. Eu acho que isso aí seria o principal do hortelã, né? E o tea tree, que é o outro óleo, que é chamado também de melaleuca, né? Que o nome botânico dele é melaleuca alternifolia. O tea tree ele é uma árvore australiana muito conhecida pelas suas propriedades antissépticas e muito utilizada para tratamento de infecções como um todo, desde fungos, bactérias, vírus. Então a gente usa muito em infecções respiratórias, por inalação, para casos aí de pneumonia e outros tipos de processos infecciosos, quando o catarro está muito amarelado, né, com muita bactéria acumulada. E a gente utiliza também, às vezes, em gel ou creme, em porcentagens aí de 2, 3% para tratamento de fungos na pele. É,
pano branco, essas condições dermatológicas, né, que tem algum tipo de infecção, ajuda muito. E também é bom no sentido de inflamações, porque ele também é anti-inflamatório. Então a gente acaba também aproveitando o título em dermatites e outras condições de pele que envolvam questões, né, de reações aí inflamatórias sobre ela. Fábio, quem quiser aprofundar também na aromaterapia, conhecer melhor os óleos, você tem um curso também, não tem? Temos, o pessoal também pode estar aprendendo comigo. E depois é só me seguir aqui, né, pelo link da live, que aí podem estar conhecendo mais o meu trabalho lá no meu perfil do Instagram. E quem ainda não segue a Silvana, também aproveitem para seguir, porque as publicações dela são fantásticas, gente. E é isso, né? A gente tentando fazer o máximo para as pessoas ficarem saudáveis, tanto com o físico, tanto com as emoções, e a gente sabe, a gente vive isso. Tanto eu vivo como o Fábio vive isso na prática e realmente melhora muito. E é algo simples, não é tão complicado você modular uma microbiota intestinal. Basta você entender os princípios que um jardim precisa e quais desses adubos, desse substrato, dessas fibras inteligentes a gente pode colocar no dia a dia aí e transforma a sua vida. A sua alimentação é transformada, a sua saúde, né? E você integrar isso sempre é muito importante. Ajudar, eu preciso de ajuda. Será que não é um caso, né, claro, de medicamento, não é um caso, né, de doença que precisa ser medicado e você consegue, com um pouco da ansiedade, um TDAH também, que a gente pode falar um pouco disso na imersão do intestino, tem muito a ver, né, o autista, o TDAH, tem muito a ver com a questão intestinal, que são as alergias alimentares tardias, até mesmo as hipersensibilidades, as sensibilidades alimentares, que hoje estudos mostram que a estamina, muitas pessoas têm intolerância à estamina e não sabem, e elas, qualquer coisa que comem, passam mal. Aquelas pessoas que tudo que comem, eu passo mal com tudo. Não, calma. A gente tem que avaliar isso. Talvez você está tendo uma intolerância e a gente tem que verificar o que é e começar a trabalhar a seu favor. Tem alimento que é super saudável, mas não é para você. E vice-versa. Às vezes um alimento que é muito bacana, tem muitos nutrientes, eu não posso consumir. Então isso tem a individualidade. Por isso que a nutrição ela é funcional no sentido de ser uma nutrição de precisão, personalizada. É só com você. Então, aquele tipo de alimento é importante para você naquele momento. E hoje a gente consegue também de fazer esses testes na própria alimentação, para quem não quer e não possa fazer algum exame mais específico, que tem exames para a gente identificar as alergias alimentares tardias e até mesmo o tipo de microbiota que você tem, vários tipos de bactérias, bactérias que você tem no seu intestino e o que eu preciso avaliar, qual substância que está produzindo em quantidades maiores, como tem a calprotectina, a putrescina. Então, assim, tem muitas coisas, não vou me alongar aqui, que são termos mais técnicos mesmo, que eu vou deixar para imersão, para colocar lá, e lá vocês vão poder né, interagir melhor e ficar melhor entendido. Então, eu gostaria de deixar esse recado para vocês. Estejam conosco dia 11 de outubro em Belo Horizonte. É um curso presencial com cheiros, sabores e muita ciência. E fica o meu convite aqui. As vagas são limitadas, são poucas vagas, porque, como eu disse, eu vou ensinar vocês a fazerem também alguns pratos, algumas questões de adubo aí para o seu jardim interno. Então, a gente não pode garantir que vai ficar aberto até o final, até a entrada do curso. Até o dia 15 de setembro, a gente está com um valor promocional. A partir do dia 15 vai virar o lote, se ainda tiver vaga. E aí, garanta logo a sua. Tem um link no site que é silvanoportugal.com.br, que lá, quando vocês clicam, vai ter o curso Intestino Saudável. E aí vocês podem colocar o interesse da vaga e até o dia 15 a gente pode fazer e verificar qual a melhor forma que vocês gostariam de fazer a sua inscrição. Então, é um recado meu, do Fábio, para vocês, que é muito gostoso ter o bem-estar e a nossa saúde em dia. E se você não fizer nada,
não tem como alguém correr atrás por você, né, Fábio? Então, Isso a é gente legal. tem que, o adulto é isso, a gente tem que ser responsável por tudo e principalmente cuidar do nosso corpo, que é ele que é o nosso robô aí, né, que vai fazer nossas ações todas. Então, a gente tem essa máquina, que esse corpo, ele tem que ser bem cuidado. E esse bem cuidado é exatamente isso, é você entender, se acolher e perceber que precisa de ajuda, que precisa mudar, que um óleo essencial vai fazer grandes transformações para você, uma boa alimentação também. Então é isso que eu queria deixar para vocês, é uma live, um assunto que a gente poderia ficar aqui horas, né, Fábio? Que é tão gostoso conversar sobre isso, Sim, sim. mas a gente entende que tem que parar, as pessoas têm outras coisas também para fazer, e agradeço muito cada um de vocês que ficaram até aqui com a gente e que nos prestigiaram. Foi muito bom estar com vocês. A live vai ficar gravada também. Depois, se você quiser, manda para um amigo, um colega que precisa dessas informações e que estamos aí, tanto eu quanto o Fábio. Vocês podem nos chamar no direct, no WhatsApp, que nós com certeza vamos responder vocês. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado, Silvana. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.